fica muito claro que ele tem a estabilidade. Ele prova facilzinho, ele mostra, ó, recebi o benefício previdenciário, independente de qualquer coisa eu tenho estabilidade. Vejam, não é por culpa do empregador no acidente que tem estabilidade. Independe de culpa. Nós não estamos falando em culpa do empregador. Qualquer que seja o acidente do trabalho, ele tem estabilidade. Agora, quando a doença aparece depois que ele é despedido, é que nós temos um problema. Ele continua fazendo jus à estabilidade, mas desde que ele demonstre, que ele prove, que se verifique que existe um nexo de causalidade, um nexo de causa entre a doença que ele apresenta agora e o trabalho anterior. Quer dizer, a doença aparece, se manifesta, pelo menos para nós, depois que ele foi despedido. Mas nós verificamos, por perícia médica, que essa doença é relacionada com aquelas condições ambientais do trabalho anterior. Nós chamamos isso de doença profissional do trabalho. Nessa hipótese, também terá o trabalhador o direito à estabilidade. Ou seja, ele vai ser reintegrado, ele vai voltar ao trabalho e vai, a partir da volta ao trabalho, quando recuperar as suas condições de trabalho, ele tem 1 ano de garantia. Doença profissional ou doença do trabalho, que é o que nos interessa, são doenças então que têm um nexo causal, que são relacionadas com as condições em que o trabalho é exercido, ou que são decorrentes do exercício de um trabalho. Quando a gente verifica lá no Ministério da Saúde, e também no Ministério do Trabalho e Emprego, nós vamos verificar que algumas doenças já são relacionadas como doenças profissionais ou do trabalho. Se nós olharmos o Ministério da Saúde, nós vamos achar, por exemplo, candidíase. Candidíase é um fungo, em crianças aí a gente conhece por sapinho. Candidíase é doença profissional daqueles trabalhadores que trabalham em ambientes úmidos e com fricção dos membros superiores, lavadeiras, cozinheiras. Candidíase é considerada doença profissional para essas pessoas. O que importa aqui que é considerado doença profissional? Importa que a gente já tem uma presunção de que se aquela pessoa que trabalha daquela forma tiver aquela doença veio do trabalho. Então a gente já é meio caminho andado. A gente tem doenças mais corriqueiras entre nós, como o alcoolismo crônico, como o estresse pós-traumático, a síndrome de burnout, quer dizer, transtornos psicológicos, que também são relacionadas a algumas condições de trabalho, de forma que, inclusive, em doenças do tipo psicológico, é possível estabelecer esse nexo, dizer isso é doença do trabalho, doença profissional, e, portanto, existe essa estabilidade. Qual é o prazo para que eu requeira isso? Como é que eu requeiro isso? Se eu sou despedido enquanto eu sou estável, seja isso para a trabalhadora gestante, seja para o trabalhador que sofreu um acidente do trabalho, a medida adequada é postular a sua reintegração. O que é reintegração? Nós vamos pedir, via de regra judicialmente, o retorno ao emprego. O empregador então vai ser obrigado a me reenquadrar no emprego, vai me trazer de volta ao emprego, aquela despedida que ele fez vai ficar sem efeito, como se não houvesse acontecido. Eu vou voltar ao emprego e vou receber os salários do período que eu fiquei injustamente afastado. Se, quando eu entrar, eu entro com esse pedido, se quando eu for reintegrado, se quando for para ser reintegrado, já passou aquele prazo, o gestante, por exemplo, é curtinho. Meu prazo de estabilidade são 5 meses pós-parto. Pode ser que demore um pouquinho para sair a decisão de reintegração. Quando já passou esse prazo de 5 meses, não se reintegra mais, porque já passou o prazo de garantia do emprego. Mas o que se faz? Se condena a empresa a pagar os salários como se eu tivesse trabalhado aquele período de estabilidade. Todo o período trabalhado, como se fosse trabalhado até 5 meses pós-parto, no caso da gestante. No caso do acidentado de trabalho, todo o período trabalhado, como se tivesse trabalhado até 1 ano após a cessação do benefício. Muita gente questionava o seguinte: poxa, mas e se a gestante faz o seguinte? Ela é despedida sem justa causa, ela não requer de imediato, via judicial, reintegração, ela espera passar os 5 meses do parto e daí vem pedindo só indenização. Tinha gente que dizia sim, algumas decisões judiciais. Não, ela tem que postular
É a reintegração. O direito é esse. Só se não for possível a reintegração, bom, aí a gente vai transformar isso numa indenização. Só se já passou o prazo, mas ela pediu dentro do prazo. Essa questão de deixar passar o prazo para pedir seria um abuso de direito. Quer dizer, ela teria o direito, mas ela, em vez de pedir para voltar, ela espera e só pede o dinheiro, não pede para voltar. Nessa semana agora, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma orientação jurisprudencial sobre isso, dizendo o seguinte: quando nós somos despedidos, nós temos um prazo para reclamar nossos direitos trabalhistas. Nós temos 2 anos para fazer uma reclamação trabalhista. Se eu deixar passar 2 anos, eu perco todos os meus direitos em tese. Eles prescrevem, eu perco o direito de reclamar na justiça. Se eu pedir dentro dos 2 anos, eu pego, via de regra, os últimos 5 anos do contrato. Bom, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, decidiu a semana o seguinte: para o trabalhador estável, interessa, quando é despedido, interessa também esse prazo. Ou seja, se o trabalhador estável é despedido e ele entrar com o pedido de indenização dentro dos 2 anos, está ok. Ele não precisa entrar com o pedido de ser reintegrado dentro do período da estabilidade. Ele precisa entrar dentro dos 2 anos como qualquer outro trabalhador. O que essa decisão do TST é para nós? Isso é uma orientação jurisprudencial. O que ela é? Só vou trocar a bateria porque eu não quero que falte no meio da